tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos fazer um punhado de coisa. Para começar, nós vamos corrigir os exercícios que estão a partir da página 55 do livro 3 do 7º ano. Não é isso? Então, o primeiro problema que tá lá, ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte: a terça parte da distância entre Maceió e Fortaleza, menos 33 quilômetros, é igual à distância de Natal a Recife, que é de 287 quilômetros. Qual é a distância entre Maceió e Fortaleza? Aí você lê e fica assim, hã? Então vamos entender o seguinte, nós temos 4 cidades aqui. Nós temos Maceió, e Fortaleza. E nós temos Natal e Recife. Tá falando no exercício que a distância entre Natal e Recife é de 287 quilômetros. Agora, falou que a distância de Maceió a Fortaleza é uma coisa X que a gente não conhece. Agora tá falando assim, olha, a terça parte da distância. Terça parte. Terça parte, gente, ela quer dizer o seguinte, ela manda dividir por 3. Então, eu vou pegar a terça parte da distância entre Maceió e Fortaleza. Então, nós vamos pegar x dividido por 3. Vamos ler de novo? A terça parte da distância entre Maceió e Fortaleza, menos 33, então menos 33, é igual, a gente bota o sinal de igual, a distância entre Natal e Recife, que é de 287 quilômetros. Então, agora nós chegamos numa equação que tem frações, não é isso? A gente já discutiu como faz. A gente coloca tudo sobre 1. E vai preocupar com o MMC. MMC entre 3 e 1 é o quê? É 3. Então, na verdade, nós vamos colocar o quê? Tudo sobre 3. É isso? E vamos começar a pensar na multiplicação. Esse 3 para virar 3 é só multiplicar por 1. Então, x vezes 1 é o quê? X mesmo. Agora, esse 1 para virar 3, a gente tem que multiplicar por quanto? Por 3, porque 1 vezes 3 é 3. Então, multiplica embaixo, multiplica em cima. 33 vezes 3 dá 99. 287 também vai ter que ser multiplicado por 3 pelo mesmo motivo, ó. Aqui vai 1 vezes 3, então 287 vai vezes 3 também. Daí, 3 vezes 7 é 21, vão 2. Guarda 2 no dedo aqui. 3 vezes 8 é 24, 25, 26. Vai 2 de novo. 3 vezes 2 é 6, com mais 2 é 8. Uma vez que a gente faz isso e fica sempre no mesmo denominador, a gente pode anular esses denominadores e ficar x menos 99 é igual a 861. Agora, o contrário de subtrair é somar dos dois lados. Então, vai ficar 861 mais 99. 861 mais 99... Ó, 9 mais 1 é 10, vai 1. Aqui 6 mais 1 é 7, 7 com 9 é 16, vai 1. E 8 com 1 é 9. Então, a resposta é o quê? 960 quilômetros. Aí, eu queria que vocês deixassem pra mim aí nos comentários agora do chat, o que vocês acharam da questão.
Vocês conseguiram montar essa questão? Porque o problema maior quando a gente está fazendo exercícios de probleminha não é encontrar a equação resolvida e, né, terminar de resolver. O problema maior é sair da leitura do texto e chegar na montagem da equação. Então, a minha primeira pergunta é: vocês conseguiram montar corretamente? Uma vez que montou corretamente, você conseguiu desenvolver corretamente? Se você conseguiu, muitos parabéns. Agora, se você não conseguiu, o que eu te aconselho? Pausa um pouquinho esse vídeo e pensa na leitura do texto. O que ficou ruim para você, que te prejudicou a compreender essa questão corretamente? Para a gente poder trabalhar essa interpretação e não errar isso mais. Tá certo? Só para terminar, é bom a gente sempre dar uma resposta bonitinha. Então, esse 960 representa o quê? A distância entre Maceió e Fortaleza. Então, a gente responde: a distância entre Maceió e Fortaleza é 960 quilômetros, não é não? E aí nós vamos para a questão 2. Vamos lá. A questão 2 diz o seguinte: em uma escola há uma quadra esportiva cujo perímetro é 132 metros. Então, pera aí que isso é importante. Perímetro é igual a 132 metros. Sendo a medida do comprimento da quadra 16 metros maior que a largura. Então, vamos anotar isso aqui também. O comprimento é igual a 16 metros a mais que a largura. E aí, quer saber quais são as dimensões dessa quadra? Dimensões é o quê? Medida. Medida de comprimento, medida de largura. Então, primeira coisa importante é desenhar. Olha só. Há uma discussão sobre o que é comprimento e o que é largura. Geralmente, fica combinado que o lado maior é o comprimento e o lado menor é a largura. Mas se você fosse pensar que um retângulo pode ficar em pé, pode ficar deitado, né? Isso aí pouca diferença vai fazer no resto da questão. Mas, pensando que o comprimento é 16 metros a mais que a largura, faz sentido que a largura seja o lado menor e o comprimento seja o lado maior. Eu sei que o comprimento é 16 a mais que a largura, mas eu não sei quanto mede a largura. Se eu não sei quanto mede a largura, a minha largura mede x. Então, eu ponho aqui a largura x. Meu comprimento não é 16 metros a mais, que sinal que é isso aqui? Mais, soma, né? Então, aqui é 16 mais x, ou x mais 16. Beleza, beleza. Mas aí tem que lembrar o que é perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Por que eu coloquei esse todos em letras garrafais? Porque se eu somar só x com 16 mais x, vai dar errado. Eu tenho que replicar as medidas aqui, ó. Para falar, então, que o perímetro é a soma disso tudo. Então, a nossa equação é uma equação grande, vamos dizer assim. Porque a gente vai somar x mais 16 mais x de novo, mais 16 mais x mais uma vez. E isso tem que dar 132 metros. Aí eu não vou botar esse m aqui não, para não confundir com o x. Então, vamos contar quantos x a gente tem. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 letras x, eu escrevo 4x.
E somando 16 com 16 dá 32. Isso é igual ao 132 que tá aqui. Observa, eu não posso somar o 4x com 32. Por que que eu não posso somar o 4x com 32? Porque o 32 não tem x, né? A gente só pode somar termos que têm a mesma letra. Então, aqui tem x, aqui não tem. Então, não posso somar o 4x com 32. Mas eu posso subtrair o 32 dos dois membros da equação. Ficamos assim. 4x é igual a 132 menos 32. 132 menos 32 dá 100. Então, x é igual a 100 dividido por 4. E aí, 100 dividido por 4 dá o quê? Dá 25. Daí, quando a gente vai falar em dimensões, a largura é o próprio x. Agora, o comprimento não falou que é 16 mais x? Então, é 16 mais 25. E isso dá 41 metros. E agora sim, a questão acabou, né? Então, eu falo a mesma coisa. Vocês conseguiram montar? Esse é um exercício que até o livro deu o desenho. É até uma facilidade, porque chega uma hora que o livro para de dar desenho para vocês. Ele quer que vocês desenhem, tá? Então, assim, aprender a colocar as letras no desenho é muito importante. E também lembrar o conceito de perímetro que a gente já estudou no 6º ano e a gente já revisou esse ano, né? Então, assim, ó, 2 exercícios muito bacanas, né? Então, faça o favor, pausa o vídeo agora e vai conferir com a sua resolução se você acertou ou se você errou. Em sequência, tem a questão 3. A questão 3 fala assim, ó. Tatiana alugou um carro popular na locadora de uma cidade. Veja o preço na placa. Promoção, locadora de Lockcar, locadora de veículos. Promoção do carro popular, diária. Eu vou até anotar aqui, ó. Diária. R$55 mais quilômetro rodado 50 centavos. Sabendo que Tatiana alugou o carro por um dia, e pagou 130. Determine quantos quilômetros ela percorreu. Olha, essa questão, inclusive, eu vou oferecer para quem me perguntou, porque eu não lembro quem foi. Me perguntou na semana passada assim, dá para resolver a equação com número decimal também? Como é que funciona? Funciona a mesma coisa. Então, hoje, agora, a gente vai poder ver na prática que funciona a mesma coisa. A questão é o seguinte, vamos fazer aqui um pensamento. Os quilômetros rodados são desconhecidos. Se ela anda 1 quilômetro, ela paga 50 centavos. Se ela anda 2 quilômetros, ela paga R$1. Se ela andar 10 quilômetros, ela vai pagar 50 centavos vezes 5, que dá 50 centavos vezes 10, que dá 5. Entendeu? Então, a quantidade de quilômetros rodados, ela é desconhecida. Agora, qual que é o nome chique para a letra X no exercício? Incógnita. Incógnita e desconhecido são mesmo meio que sinônimos, né? Quando fala assim, o ganhador da loteria permanece incógnito. Quer dizer, a pessoa ganhou na loteria, mas ninguém sabe quem que foi, né? Ou
O autor do crime permanece incógnito. Quer dizer, alguém cometeu um crime, mas ainda não descobriram quem foi. Então, alguma coisa desconhecida. Então, nesse exercício, o que é o meu desconhecido, né? O quilômetro rodado? Então, meu quilômetro rodado, que é desconhecido, é o meu X. Agora, eu queria que vocês pensassem o seguinte. A diária, ela não varia, porque eu aluguei por um dia só, então pagou R$55. Mas a quantidade de quilômetros rodados, ela vai multiplicar por 50 centavos. Foi os exemplos que eu dei. Então, a equação fica assim, ó. 0,50x mais 55, não é isso? Que mandou aqui. Agora, isso vai ser igual a quanto? Não falou que ela pagou R$130? Então, isso aqui é igual a 130. E aí, para quem tem dúvida do que fazer, eu te conto. Nós vamos resolver igual resolvia antes. Contrário de somar 55, tirar 55. (130 menos 55 dá o quê? Vamos lá. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 5. E 12 menos 5 é 7. Então, dão R$75. Agora, os 50 centavos, ele tá multiplicando. Contrário de multiplicar, dividir. Então, x é igual a 75 dividido por 0,50. Então, essa conta que eu faço questão de fazer com vocês. Porque são contas com decimais e a gente precisa treinar. Para facilitar, eu vou usar 0,5 em vez de 0,50. Por quê? Porque 0 aqui à direita não vai fazer diferença nenhuma por causa da vírgula. Tá? Por causa da vírgula, esse 0 aqui nada é a mesma coisa. Então, vamos lembrar dos 3 passos importantes para dividir com decimal. Primeiro, iguala a casa. A quantidade de casa depois da vírgula. Segundo, mata a vírgula. Terceiro, divide. Então, primeiro, coloca aqui, vírgula 0. Ótimo. Segundo, cancela as vírgulas. Agora, eu vou dividir 750 por 5. Olha como é que é bem legal. 750 dividido por 5, eu começo pensando no 7. Que aqui dá 1. 1 vezes 5 é 5, sobra 2. Desce o 5, 25. 5 dividido, né? O 25 aqui dá 5 vezes, porque 5 vezes 5 é 25. Observa que sobrou esse 0 aqui. Esse 0 entra aqui. Olha como é que é importante igualar as casas decimais primeiro. Se não tivesse igualado as casas decimais primeiro, este 0 vermelhinho aqui, ele não teria aparecido. Então, ele não apareceria também na resposta. Olha como é que as coisas são. Então, tomem cuidado. Aqui também, minha resposta ela não tem que ter vírgula, porque a vírgula matou, minha divisão deu exata, não surgiu necessidade de vírgula. Vírgula só surge quando a divisão não é exata. Então, tomar cuidado aí para não misturar esses assuntos. Então, quanto vale o nosso x? O nosso x vale 150 quilômetros, porque x é quilômetros rodados. Então, quantos quilômetros ela percorreu? Tatiana percorreu 150 quilômetros. Para quem não tá sabendo mais ou menos a quantidade de se isso é muito, se isso é perto, se isso é pouco, pensa assim, de Itabira a Belo Horizonte são 100 quilômetros aproximadamente. Então, ela foi daqui para Belo Horizonte e quase que voltou e parou no meio do caminho, sabe? É bastante coisa. Mas dá para percorrer em um dia sim, tá? A preocupação é, nossa, será que dá para andar isso tudo num dia? Se você viajar, dá. Então, dá. Seguindo para a questão 4, a questão 4, eu dei uma dica dela na aula passada, hein? Quero ver quem pegou. Falou assim, olha, a soma de 3 números consecutivos é 63. Então, falou aqui, ó. A soma
de 3 números consecutivos é igual a 63. Aí, o que são isso? A gente vai pensar assim, a gente tem o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Vamos pensar em 3 números consecutivos aqui só para treinar? Exemplo, 10, 11, 12. Não, acho que essa é a resposta. Não, nem é. 10, 11, 12. Ou 3, 14, 15, 5, 6 e 7, 8, 9, 10. Consecutivo significa um depois do outro, garradinho, grudadinho, sabe? Então, se o primeiro número for um X, o próximo você soma uma unidade. E o depois dele você soma 2 unidades. Porque você vai somar mais um depois do mais um. Né? Então, pensa. 10, 10 mais 1, 11, 10 mais 2, 12. 5, 5 mais 1, 6, 5 mais 2, 7. Tá vendo? Então, aqui você tem aqui 3 números consecutivos. E a soma deles dá 63. Então, a gente vai somar x mais 1 mais x mais 2 igual a 63. Quantos x tem aqui? 1, 2, 3. Então, isso aqui é 3x. 1 mais 2 é 3, é igual a 63. O contrário de somar 3 é subtrair 3. Então, 3x é igual a 63 menos 3. Ou seja, 3x é igual a 60. X é igual, então, a 60 dividido por 3, né? Que, então, x vai dar 20. Quer dizer o quê? Que o primeiro número é 20. O segundo número é 20 mais 1, ou seja, 21. O terceiro número é 20 mais 2, ou seja, 22. Fala que não ficou fácil. Ficou facinho, né? Então, ó, aquela regra de sempre, encher uma folha, você pausa o vídeo, confere, manda as dúvidas no chat, eu tô aqui respondendo vocês. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. A questão 5, ela é ótima, porque ela é aquelas que se você não parar para fazer um esquema, ela dá um nó na sua cabeça. Vamos ouvir, ó. Em um colégio há turmas de 6º a 9º anos do ensino fundamental, sendo que 1/4 dos alunos cursa o 6º ano, 1/3 dos alunos cursa o 7º ano, 3/8 dos alunos cursam o 8º ano e 120 alunos estão no 9º ano. Quantos alunos estudam no ensino fundamental? Então, vamos pensar o seguinte. Você tem um total que você não conhece. Você não sabe quantos alunos tem na escola. Porque se soubesse, você faria fração de quantidade, né? Fosse pegar ali 1/4, era só pegar esse total e dividir por 4. Então, assim, total dos alunos tá aqui. Agora, vamos pensar. Tem a turma do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano. O que a gente sabe? Que o 6º ano é 1/4 do total de alunos. E não é basta colocar 1/4. Porque vocês já sabem que fração é fração de quantidade. Então, é 1/4 de x. Só que é mais fácil a gente escrever x sobre 4. Mesma coisa a respeito do 7º ano, que é 1/3. 1/3 de x é melhor colocar o quê? X sobre 3. 3/8 de x. Então, fica 3x sobre 8.
Agora o nono ano não. O nono ano fala que são 120 alunos, então o nono ano não tem x. Aqui já tá certo. Então, de novo, geralmente nesse tipo de questão, o que o pessoal erra? Faz 1/4, 1/3 e 3/8 sem o x. Porém, sem o x, fica difícil de você conseguir chegar nas frações com o x que vão te dar o total de alunos, certo? Então, por que aqui tem x sobre 4? Porque é 1/4 do total. Se o total é x sobre 4, entenderam? Se você faz só 1/4 de quê? Se você joga 1/4 só por existir, ele é 0,25. E vamos combinar que não existe 0,25 de uma pessoa. Então tá, total de alunos, então eu tenho que somar isso aqui. X sobre 4 mais x sobre 3 mais 3x sobre 8 mais 120, que é igual ao total x. Esse exercício precisa fazer MMC. Então a gente pega aqui, ó, MMC de 4, 3 e 8, para quem esqueceu como faz. Por 2 dá 2, 3 e 4. Por 2 dá 1, 3 e 2. Por 2 dá 1, 3 e 1. E por 3 dá 1, 1 e 1. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Né? Então, o que que isso significa para nós? Que nós vamos ter várias frações 24 aqui, ó. É isso que quer dizer. Então, a gente tem que achar frações equivalentes de mesmo denominador. Toda vez que a gente vai mexer com soma de frações ou com subtração de frações, é isso, gente. Tem que fazer MMC. Agora, vamos pensar. 4 para virar 24, a gente multiplica por 6 embaixo e em cima. Porque 4 vezes 6 é 24. X vezes 6 é quanto? 6x. 3 para virar 24, a gente multiplica por 8. Então, vai ficar x vezes 8, que dá 8x. 8 para virar 24, multiplica por 3, que vezes 3 dá 9x. Aqui que vai dar coisa, ó. Vai dar grande, né, o valor. Que 1 vezes quanto que dá 24? 1 vezes 24. Agora, a gente tem que fazer 120 vezes 24. Vou fazer aqui também. Olha, 120 vezes 24, 4 vezes 0, 0, vezes 2, 8, vezes 1, 4. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Somamos. 8, 8, 2.880. É daqui que vai sair o total de alunos. Então, aqui vai vezes 24, então aqui também vai vezes 24. Então, aqui vai dar 24x. Então, somando tudo, a gente tem 6x mais 8x mais 9x mais 2.880 é igual a 24x. Todo mundo que tem x, a gente pode somar. Eu gosto de pensar do maior para o menor, sei lá. 9 com 8 é 17. 17 para 6 dá 23. 17 para 6 não, né? 17 mais 6 dá 23x. Mais 2.880 é igual a 24x. Observa que se eu fosse colocar do jeito correto, né? O 24x teria que ir para o primeiro membro e o 2.880 teria que ir para o segundo membro. Os dois ia dar negativo, ia dar confusão danada. Nesse caso, vale a pena trocar. Eu escrevo 24x primeiro e aí eu escrevo depois isso aqui, ó, 23x mais 2.880. Daí fica 24x menos 23x igual a 2.880. X é igual a 2.880. Quem quer anotar o que aconteceu aqui, o que a gente fez aqui, ó?
Se trocar os dois membros de lugar, não precisa trocar o sinal de ninguém. Tá, aí fica a minha questão com vocês. Eu não sei se vocês fizeram desse jeito que eu fiz, se vocês subtraíram 24x e depois tiveram que multiplicar por menos 1, não tem problema. O importante é chegar nesse valor aqui, 2.880. A última questão dessa lista, super simples, diga-se de passagem, é sobre o mesmo estilo, né, de exercício. Ó, uma aeronave voou no primeiro dia de seus testes um total de 2/5 de um percurso. No segundo dia, voou 3/7 do percurso. E no terceiro dia, completou a fase de testes voando 450 quilômetros. Quantos quilômetros a aeronave voou no primeiro dia? Então, de novo, total do percurso. Eu não sei quanto que ela voou no total. A gente sabe que no primeiro dia, o total do percurso, X. No primeiro dia, ela voou quanto? 2/5 do percurso. Então, 2/5 de X. Já pode colocar direto 2x sobre 5? Se você entender o que isso significa, pode. Depois, 3/7 do percurso no segundo dia. No terceiro dia, ela voou o que faltava, que eram 450 quilômetros. Então, adivinha? A mesma coisa aqui, ó. 2x sobre 5, mais 3x sobre 7, mais 450 quilômetros é igual a x. Uma dica que a gente dá é o seguinte, tanto 5 quanto 7 são números primos. Então, nesse caso, o MMC é só multiplicar os dois. Aqui não era não, tá? Vocês observam que se vocês fossem fazer 4 vezes 8, daria 32. 32 vezes 3, daria 96. Então, daria um número muito grande, tá? Nem sempre é bom fazer só a multiplicação direto. É bom fazer o MMC. Mas nesse caso é porque o 5 e o 7 são primos, então não tem muito graça decompor isso. Então, aqui fica 35, mais 35, mais 35 é igual a alguma coisa sobre 35, né? Então, 5 para virar 35 vai V7. E 2x V7 é 14x. 7 para virar 35 vai V5 e 3x V5 dá 15x. Aqui vai rolar uma multiplicação grande, porque agora eu vou ter que multiplicar 450 vezes 35, né? Então, assim, 450 vezes 35, eu vou deslocar isso daqui pra cá pra poder conseguir caber. Ó, fazer de preto pra não embolar. Cinco vezes 0 é 0, 25, vão 2, 22. Quem quiser cancelar isso aqui, ó, para não confundir. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, vai 1, 3 vezes 4 é 12, com mais 1 dá 13. Somando aqui. 18 mil? Não, gente, 15 mil. Né, gente? Que 2 com 3 é 5. Então, aqui vai ficar 15.750. E aqui é a mesma coisa. A gente multiplica por 35
E x vezes 35 é 35x. Então, observa que isso aqui vai tudo embora. Nós vamos só mexer com a parte superior. Então, vai ficar 14x mais 15x mais 15.750, que é igual a 35x. Somando esses dois números aqui, a gente vai ter o quê? 29x. Então, gente, vou fazer a mesma história que eu fiz aqui. Trocar tudo de lugar para não ter que trocar o sinal de ninguém. Daí, o contrário de somar 29x é subtrair 29x. – 35x menos 29x dá 6x. E aí, gente, nós vamos dividir 15.750 por 6. (15.750) dividido por 6. O 6 dentro do 15 cabe duas vezes só, porque 6 vezes 2 é 12. Sobra 3. Tô desatenta, gente. Aqui é 37. 6 dentro do 37 cabe 6, porque 6 vezes 6 é 36. Sobra 1. Dentro do 15, o 6 também cabe duas vezes, porque vai dar 12 e vai sobrar 3. E desce o 0. Dentro do 30, 6 vezes 5 é 30. Então, a gente sabe que o total do percurso, que é o x, é 2.625 quilômetros. Isso aqui é o total. Sabe qual que é o defeito? Às vezes você acha que a questão acabou aqui. E não acabou. Porque pediu para fazer quantos quilômetros ela voou no primeiro dia. Vamos pensar, no primeiro dia é 2/5 de 2.625. É multiplicar por 2 e dividir por 5. Só que meu espaço aqui acabou, né? Vou fazer esse rascunho. Ó. 2/5 de 2.625, ou seja, 2/5 vezes 2.625. Isso parece um 6, mas isso é um 5, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar 2.625 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4. 4 com mais 1 é 5. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1 dá 5. Então, nós vamos pegar 5.250, dividir por 5. Essa é uma conta de divisão de muita importância que a gente vai fazer. Porque quando a gente pega 5.250 para dividir por 5, a gente começa, obviamente, dividindo o primeiro 5, que dá 1. Daí, quando desce esse 2... dá para dividir 2 por 5? Não dá. Por quê? Porque o 5 é maior que o 2. Então, você tem que descer esse 5 aqui. Só que para você descer esse 5 aqui tem um preço. Porque você não respondeu a pergunta. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 2? Nenhuma. Então, você tem que pôr esse 0 aqui. Porque o que representa nenhuma é 0. Toda vez que eu tô fazendo a conta, eu tô falando isso. Olha, desço o 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 25? 5 vezes. E aí, como sobrou 0, este 0 aqui se torna esse 0 aqui. Então, quantos quilômetros ele andou? 1.050 quilômetros. Certo? Então, é o seguinte. Mais uma vez, para e copia.
Dando continuidade agora ao livro, nós vamos pegar o item 10.3, que fala de equações envolvendo porcentagem. Bom, equações envolvendo porcentagem, na verdade, não tem graça nenhuma para vocês. Porque vocês já estão sabendo fazer bem equações envolvendo frações. E a gente tem que lembrar que porcentagem, toda porcentagem, pode ser representada em forma de fração. Por incrível que pareça, semana passada eu coloquei um livro, uma aula na playlist do 6º ano falando sobre porcentagem. Então, se alguém aí se perdeu, esqueceu, quer revisar, temos porcentagem lá na playlist do 6º ano, bem explicadinha, tá? Mas vamos pegar uns exemplos aqui. Se eu falo assim, 12%. 12% é a fração 12 sobre 100. Mas a gente também pode simplificar a fração 12 sobre 100 fazendo o quê? Dividindo por 2. Não é isso? E aí vai ter o quê? 12 por 2 dá 6. 100 por 2 dá 50. Ainda pode ir mais uma vez por 2. E aí, 6 dividido por 2 dá o quê? Dá 3. 50 dividido por 2 dá o quê? 25. Entenderam? Então, se eu faço um exercício desse aqui, por exemplo, calcule a equação, né? Resolva a equação. 12% de x mais 20 redondo, para ficar fácil fazer conta, é igual a, sei lá, Nossa, gente, bugou minha cabeça. Tô pensando aqui, tô com medo de dar errado. Mas paciência, vamos lá. Vai dar um número feio, vocês já vão na consciência que vai dar feio, entendeu? E pronto, vai dar feio. Vamos pegar aqui, vamos falar que isso aqui vai dar 45. Tá bom. Então, quando tá assim, 12% x, é porque é 12% dx. Então, a gente tem que pegar esse 12% aqui e transformá-lo em fração. Você pode usar o 12 sobre 100? Pode. Mas é muito mais fácil usar o 3 sobre 25. Por que que é muito mais fácil? Porque a gente acabou de ver o que acontece quando o MMC dá um número muito grande. MMC grande significa contas grandes, né? Então, vamos nos esforçar para simplificar essas frações para chegar sempre no menor MMC possível. Então, a gente tem aqui 3 sobre 25 com um x aqui do lado. Eu posso pôr o x em cima aqui, ó. Mais 20 é igual a 45. O que a gente pode fazer aqui é também colocar tudo sobre 1. Então, não tem discussão que o MMC disso aqui... eu coloquei uma coisa só. Paciência. É 25. Então, vamos pensar. 25 para virar 25, é só multiplicar por 1. 1 vezes 3x dá 3x mesmo. Mais 1 para virar 25, a gente tem que multiplicar por 25. E 20 vezes 25 é fácil de fazer. Porque você vai fazer 20 vezes 25, é mais fácil até colocar o 25 em cima, ó. Porque esse 0 a gente desce, 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1 dá 5. 500. Aqui, 500.
é igual. 1 para virar 25 é só multiplicar por 25, 45 vezes 25. Então, vamos lá. 45 vezes 25. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 4 é 20, 22. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 4 é 8, com mais 1 dá 9. Somemos. E 2 mais 9 dá o quê? 11. 1.125. Daí, gente, o que acontece? O denominador, ele não é mais importante, né? Eu acho que a gente já entendeu isso. Então, a gente resolve a equação com frações assim. Tira o MMC, quando for necessário não tirar de cor, né? Você vai fazer lá a fatoração, para você poder achar frações equivalentes e achar uma nova parte da equação, porque aí você consegue cancelar esse 25 aqui. Uma vez que a gente cancela esse 25, ele deixa de ser importante, o que a gente vai ter? 3x mais 500 igual a 1.125. Então, quer dizer que 3x é igual a 1.125 menos 500, né? 1.125 menos 500. Desce 5, desce 2. E 11 menos 5 é 6. 625. Então, x vai ser igual ao quê? 625 sobre 3. Detalhe. 625 sobre 3 não dá para simplificar. Por quê? Porque 3 é primo. Então, só daria para dividir por 3. Porém, 625 só divide por 5. Então, a gente para aqui. Nesse número feio, Dani? É, nesse número feio. Paciência, tá? Respostas fracionárias fazem parte da nossa vida. Então, assim, toda vez que você tiver um problema envolvendo porcentagem, esse problema, você vai conseguir montar uma equação com ele, certo? Por exemplo, vamos tentar criar aqui mais um probleminha que demande resolver usando porcentagem. Marcela, recebe seu salário? Da seguinte forma: R$ 1.000 fixos mais 5% sobre as vendas efetuadas no período, certo? Se em um mês ela recebeu R$ 1.300, quanto ela vendeu? Parece um exercício impossível, mas não é. Olha só, os 5% sobre as vendas no período, e quer saber justamente quanto ela vendeu, então é 5% sobre um X, certo? A gente tem que saber quanto é esse 5% de X. Mas então, o nosso primeiro passo é pensar nisso. 5% é a fração 5 sobre 100. Que, de novo, se eu pego para simplificar... Espera aí, gente.
que se de novo eu pego para simplificar essas frações, eu vou o quê? Dividir por 5. Numerador e denominador. Não é isso? Agora, 5 dividido por 5 dá o quê? Dá 1. E 100 dividido por 5 dá 20. Então, quando fala assim, ela ganhou 1.300 no mês, foi porque ela pegou os R$1.000, que são fixos do salário dela, mais 5% das vendas X dela, que vão dar os 1.300. Agora, esses 5% nós vamos transformar na fração 1 sobre 20. Então, vai ficar 1.000 mais 1x. Pode pôr assim ou pode pôr assim, fica a seu critério, tá? Que é igual a 1.300. Então, de novo, qual é o meu MMC aqui? Meu MMC é 20. Então, nós vamos criar aqui 3 frações com o denominador 20. Bom que 1.000 vezes 20 é 20.000. E aqui o x, ó, é 1x, né? E aqui já é 20, então 20 vezes 20 é 1, x vezes 1 é x. Aqui vai ter que multiplicar por 20 também. Agora, 1.300 vezes 20, você pode fazer 13 vezes 2, que dá 26, e pôr 3 zeros, né? Então, a gente vai ficar com 20.000 mais x é igual a 26.000. Então, o 20.000, ele vai subtrair. Vai ficar 26.000 menos 20.000. O que vai dar, então? 6.000. Então, quando pergunta assim, quanto Marcela vendeu no mês? Marcela vendeu R$6.000. Por que foi tudo e ela só deu 5%? Vamos lembrar? Tirando a prova. O que é 5% de 6.000? É 5 sobre 100 vezes 6.000. Sobre 1. Você multiplica 5 vezes 6, dá 30. 30.000. Né? E aí você vai conseguir cancelar aqui e vai dar 300. Tá vendo? Agora, se ela ganha 1.000 mais essa comissão, ela vai ganhar 1.000 mais 300, que dá 1.300. Bateu com o que o nosso exercício fala? Bateu. Então, a prova tá certa, então isso tá certo. Ela vendeu R$6.000. Louco, né? Então, gente, faz favor, copia aí pra nós. E aí, assim, gente, eu não tenho mais o que falar, porque é só fazer mais e mais exercícios. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão terminar de copiar, tá? E aí, nós vamos fazer exercício lá no Google Sala de Aula. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos assim. Na aula de hoje, o que nós fizemos? Nós corrigimos os exercícios da tarefa que estavam passadas e demos um avanço nessa matéria da página do item 10.3 do livro de vocês, tá certo? O que vocês vão fazer agora tá disponível lá no Google Sala de Aula. E ficamos por assim, desse jeito, tá bom? No quinto horário a gente se encontra pessoalmente. Um beijo para todos, fiquem com Deus e um beijinho. Tchau, tchau!